inteligência espiritual. E eu creio, irmão, que Deus tem uma orientação tremenda para a sua vida hoje à noite. Eu creio que Deus, Ele conhece a nossa necessidade, sabe o que nós precisamos. A igreja é dele, sua vida é dele. E Ele sabe onde Ele precisa nos suprir e nos orientar. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia. Eu vou pedir o Davi para subir e fazer a leitura. Amém? Com a sua Bíblia. Efésios, capítulo 1. Não. Aleluia. Muito bem. Todos acharam? Amém. Muda a versão. Aqui. 17 até aqui. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Então, eu sou o leitor oficial da palavra de Deus para a pastora, a partir de agora, amém? Então, Efésios, primeiro capítulo de Efésios, o versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, e que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A paz. Ah, meu Deus. Sabe, queridos, inteligência emocional é um tema que tem sido muito abordado, inteligência espiritual, tanto no âmbito religioso como no âmbito secular. Há uma busca tremenda para que as pessoas em todas as esferas da sociedade, elas consigam ter um direcionamento na vida a tal ponto que isso não acarrete transtorno, principalmente no ambiente de trabalho e nos negócios. Então, mesmo a vida individual de uma pessoa, se ela não está bem, ela pode oferecer riscos, não só para ela no seu ambiente familiar, mas também no ambiente de trabalho, nos seus negócios.
Então, há uma busca muito grande entre os estudiosos para que seja resolvido, de alguma maneira, as questões pessoais do indivíduo, para que isso não venha afetar as várias áreas de atuação que uma pessoa tem. Então, deixa eu explicar. Às vezes, um homem, ele é muito bom como pai, como marido. Então, vamos falar do nosso ambiente religioso, na igreja, desenvolvendo um ministério. Mas, por alguma razão, ele tem muita dificuldade de prosperar, crescer, se desenvolver no âmbito profissional, na esfera dos negócios. E a questão é, a pergunta é, por que pessoas inteligentes, por que pessoas capacitadas, elas ainda encontram dificuldade para lidar com situações em alguns ambientes onde ela frequenta? Por isso é tão importante que nós possamos crescer nesse entendimento. E nessa noite eu quero começar essa série de estudos como uma introdução para tudo aquilo que nós vamos desenvolver ainda nessas 4 semanas. Amém? Você está comigo? O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que todo ser humano tem para raciocinar, tomar decisões, fazer escolhas, discernir dentro das escolhas que faz. O que nos difere dos animais é justamente essa inteligência que todos nós temos. O salmista, no Salmo 139, versículo 14, ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Quando você olha para você mesmo, e aí eu quero falar da inteligência que existe no nosso corpo, quando você olha para você mesmo, você percebe que o seu corpo, se você não atrapalhar, se eu não atrapalhar, ele sozinho vai fazer tudo o que lhe compete. Por exemplo, você é afligido por algum vírus ou alguma bactéria. O teu organismo vai começar a trabalhar, enviando anticorpos para pelejarem, para que aqueles elementos estranhos não se transformem numa enfermidade no seu corpo. Você não precisa ficar dizendo para o seu corpo, olha, de manhã quando você acorda, e dizer, bom dia, corpo, olha aqui, hoje você faça tudo certinho, se alguma coisa vier me atacar, você reaja, fique atento, você não precisa fazer. Quantas doenças e enfermidades nós vencemos sem nem tomarmos conhecimento, nosso corpo fez todo o serviço. A ciência chama isso de inteligência biológica, que é a capacidade do nosso corpo de viver por si mesmo, ele toma decisões por si mesmo. Você já pensou? Se seu corpo fosse esperar você sair do celular para enfrentar uma batalha contra inimigos, agressores, trazendo enfermidades, ia dizer, não, agora não, estou numa conversa muito importante. E ele dissesse, eu preciso que você tome uma decisão. Mas não, ele vai fazer isso sem o seu consentimento. Porque ele foi criado com uma inteligência para isso. É isso que o salmista está dizendo. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso, eu fui formado. A minha alma o sabe muito bem. Agora, irmãos, descobriu-se também que, além dessa inteligência biológica, que vai dar origem também à nossa inteligência intelectual,
de onde vem a nossa capacidade de raciocínio, tomar decisões, fazer escolhas, onde pode ser mensurado através de instrumentos. A ciência também descobriu que há pessoas que lidam melhor com as emoções e outras não. Há pessoas que sabem enfrentar problemas que vão exigir muito delas e outras não. E a ciência descobriu que essas pessoas que têm essa capacidade, elas têm inteligência emocional, que é a capacidade de você administrar suas emoções, administrar as emoções e reconhecer as emoções das outras pessoas à sua volta. Quando você quando você entra na internet lá e você acessa alguns sites e você assiste algumas palestras sobre o comportamento humano, sobre crescimento pessoal, eu não vou dizer quais aqui, mas tem muita coisa. Observe que todos os estudiosos, todos aqueles que trabalham com comportamento humano, eles estão orientando sempre com respeito à inteligência emocional. E qual é o foco dessa inteligência emocional? É que a pessoa desenvolva autoconhecimento emocional, para que ela se conheça, para que ela saiba os seus limites, para que ela se perceba, para que ela tenha controle emocional. Tem gente chutando a barraca, tem gente chutando o balde, jogando a toalha. Só vou te dar um recado: se você chutar o pau da barraca, você vai ter que consertar. Se você chutar o balde, você vai ter que comprar outro. Se você jogar a toalha, você vai ter que lavar, só vai ter trabalho. Isso são pessoas que têm descontrole emocional. E a ciência olha para essas pessoas e diz: falta nessa pessoa inteligência emocional. Ela não sabe lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Nós somos funcionários públicos em Limeira, e é interessante assim: tudo o que é válido no órgão público é aquilo que sai publicado, ou uma CI interna. O resto é boato. Mas é interessante que toda vez que chega o 5º dia útil, de vez em quando aparece um boato. O prefeito só vai pagar metade do salário. Eu não sei quem inventa isso. Irmãos, é um desespero nas pessoas. E aí a pergunta que eu sempre faço é: foi publicado? Veio alguma CI interna para as várias secretarias, informando aos chefes, para que eles informem aos chefes imediatos e esses informem aos seus subalternos? Não, mas estão falando. E as pessoas ficam tão descontroladas, tão fora de si, porque, na verdade, não conseguem ter controle sobre as suas emoções. Isso é falta de inteligência. A inteligência emocional também, você necessita ter automotivação. Você precisa estimular a você mesmo. Por exemplo, domingo estava um dia propício para ficar em casa, não estava? Aquela chuvinha, final da tarde, não era assim? Muitas pessoas não vieram ou não foram aos cultos das igrejas, porque tomaram o posicionamento de não se motivarem. Num dia desse, você tem que se motivar. Você tem que dizer: não, eu vou. Está chovendo lá fora, mas eu vou porque eu quero receber a minha bênção. Eu vou porque eu quero levar o nome do meu familiar para que o pastor ore, que a pastora ore, que os irmãos da intercessão ore. A automotivação, ela é necessária. E como as pessoas, elas têm falta de inteligência para lidar com as suas emoções.
Um dos graves problemas na área da libertação é esse. É separar aquilo que são os espíritos malignos que estão fazendo e aquilo que é a pessoa que está fazendo. E geralmente as pessoas elas não querem assumir o controle das suas emoções. Então, essa semana passada eu orei por uma moça. Ela dá muito trabalho, muito trabalho. Pensa no capeta na vida de uma pessoa que dá trabalho. Eu tenho medo de ligar o meu celular, porque eu sei que vai ter algum chamado dela. E eu gasto algumas horas com ela, toda semana. Um dos grandes problemas dessa moça é que por muitos anos, faz 15 anos, que ela não consegue controlar suas emoções. E o que acontece? O que o apóstolo Paulo diz aos Efésios? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Dormir e acordar com uma emoção negativa só vai fazer abrir uma brecha para que os espíritos malignos entrem. Ela ficou 15 anos fazendo isso. E semana passada, Deus me deu uma estratégia para trabalhar com ela, e ela veio muito quebrada no culto, muito quebrada. Ela é tão carregada que dá dor na gente. Eu sinto dor. Fazendo aconselhamento com ela, sem pôr a mão nela, a gente sente dor, ataque. O nosso corpo dói. E fazendo o aconselhamento essa semana que passou, o Espírito Santo, eu olhava para ela e eu comecei a pensar, Deus, eu já não sei mais o que eu vou dizer. E o Espírito Santo falou, dá uma voz de comando, proíbe esses espíritos de voltarem. Ela vai ter um tempo sem eles, para que ela tome as rédeas da vida dela. E eu fiz essa oração, e eu disse para ela, vai ter um tempo, eu não sei quanto tempo, você estará livre. Para que nesse tempo você tome as rédeas da sua vida e você verdadeiramente se entregue a Jesus. Sabe qual está sendo o problema dela? Ela continua achando que eles estão dominando a vida dela. Ela não consegue ter controle nas emoções. E o mais difícil é você virar para a pessoa e dizer, você está livre. Todo esse problema que você tem é o hábito e o costume que você teve de por 15 anos jogar a toalha, chutar o pau da barraca, você jogar o balde, fazer tudo e as pessoas, e detalhe, quem faz isso não quer depois consertar nada. Quem está em volta, o papai, a mamãe, os filhos, o marido, o pastor, o líder de ministério, todo mundo tem que ajudar a pessoa a acatar aquilo que ela espalhou. Falei, todo o seu problema é que você ficou 15 anos, seus pais tolerando, o seu descontrole emocional, e hoje você não consegue tomar as rédeas da sua vida. Não porque os demônios estejam aí, porque eles não estão mais, mas porque para você é muito mais fácil dar uma de louca, porque tem gente que é assim, dá uma de louca, chuta as coisas, diz que vai fazer, diz que vai acontecer, mas é simplesmente falta de permitir que o Espírito Santo dirija a vida. Sabe, irmãos, esse descontrole nas emoções tem atrapalhado as pessoas. Eu já vi, como professora, eu já vi amigas mudando de escola todos os anos, porque encontrou um confronto com alguém. Que a diretora não vai com a cara, porque a amiga do ano de escolaridade é problemática, porque a classe conversa muito, porque ninguém entende o trabalho dela, e todos os anos a pessoa muda de escola. E para nós que já temos uma certa experiência, eu penso assim, bobinha, diretor é tudo igual, aluno é tudo igual, mãe é tudo igual, pai de aluno é tudo igual, escola é tudo igual. Talvez você encontre problemas diferenciados, mas serão problemas. Quem lida com pessoas vai encontrar problemas.
vai encontrar confronto, vai encontrar resistência. E por essa razão, os especialistas do comportamento humano, eles têm se preocupado, na verdade, para entender por que pessoas tão habilidosas, tão capacitadas, tão bem formadas, elas não conseguem controlar as suas emoções. E eu tenho visto pessoas e pessoas, irmãos, não são poucas pessoas, pessoas e pessoas com ótima formação, ótima, excelente formação, que para a gente é difícil dizer qual é o verdadeiro problema da pessoa. Que falta na pessoa não é a inteligência da informação, não é a inteligência cognitiva, mas que ela não tem controle sobre a vida dela. Isso vai acarretando muitos problemas. O apóstolo Tiago, ele diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Você fica feliz quando passa por aflição? Não fica, mentira! Você vem para a vigília desesperado, liga para o pastor. Você não fica. Mas a Bíblia diz, sinta-se feliz, felicidade e estado de felicidade são emoções. Fique feliz quando você passar por todo tipo de aflição. E aí ele vai dizer o segredo. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as aflições, vai produzir perseverança. Todo confronto na área emocional vai nos levar a um outro nível de entendimento e de fé. É isso que o apóstolo Tiago está falando. Então, você não pode dirigir a sua vida pelo fracasso da sua inteligência emocional. Já viu pessoas tomarem decisões baseadas nas emoções? Depois você teve que ajudar a resolver o problema? Você já viu isso? Você já passou por isso? E você pensou, meu Deus, eu avisei. Você já tomou decisões baseadas nas suas emoções? Eu tenho certeza que eu já tomei. Depois me arrependi. Algumas coisas deu para consertar, outras coisas a gente vai colhendo as consequências ao longo da vida ou não. O apóstolo Tiago está dizendo, quando você encontrar uma situação que vai causar tristeza, porque vai provar você, vai te afligir, fique contente. Porque se você vencer isso, você vai ser aprovado, isto é, você vai ser levado a um outro nível de entendimento. E as pessoas com experiência na área emocional aqui podem confirmar junto comigo que há situações que a gente hoje tira de letra, não é? Que a gente tira de letra. É como casamento novo, que as mocinhas vêm desesperadas, né? Falando da sogra, a gente fala assim, ai, tadinha, não viu nada ainda. Não viu nada. E deixa aquele enrosco entrar no casamento e faz... Tem aconselhamento para casar, acho que é uma graça, que você fica, meu Deus, tadinha. Está brava porque ele não sabe comprar carne no açougue. Está brava porque ele esquece. Imagina se ela tiver 4 e ele esquecer várias vezes as crianças na creche. Abre o portão da garagem, eu olho no carro, ele sinaliza e eu... Onde estão as crianças? Ele ficou lá na creche. Aí volta todo o percurso para buscar. Quem é casado aqui há mais de 20 anos? Isso. Não é? Se fosse chutar o pau da barraca, você estaria na rua da miséria e da amargura. Ainda bem que você não chutou. Não é? De vez em quando dá um bico na canela que ajuda, mas não chuta o pau da barraca. Mas hoje a experiência que nós temos na área emocional nos deu inteligência.
Por isso a Bíblia diz que as mulheres, sabe quem tem que orientar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, cuidar dos seus filhos e da casa? Não são os especialistas formados nas universidades. A Bíblia diz que são as mulheres mais velhas. Porque muitas daquelas pessoas são graduadas e graduadas e graduadas, mas nem filho têm. Passam mais tempo lá dentro estudando do que em casa. Não sabem nem o que é cozinhar um arroz ou queimar uma carne. A Bíblia diz que somos nós que temos que ensinar. A Bíblia diz, é assim que se cuida da igreja de Deus. Paulo fala a Timóteo, oriento a vocês, mulheres, Timóteo fale às mulheres mais velhas, para elas amarem seus maridos. Quem falou que amor é a mesma coisa que paixão? Amor é um sentimento da vontade. Amor é uma decisão. Quem anda enroscado com paixão, que não consegue desenroscar, isso é obsessão, espírito maligno é outra coisa. Amor é um ato da vontade, é igual a gente faz com o filho. A gente não é apaixonado, eu sou apaixonado. Quem é apaixonado pelo seu filho? Você tem que amar o seu filho, amar o seu marido, amar a sua esposa. É um ato da vontade. Porque se fosse um ato emocional, muitos de nós já teríamos derrubado o barraco inteiro. Sabe, irmãos, nós precisamos de inteligência em todas as áreas para nós dirigirmos as nossas vidas. Lidar com as emoções de maneira inteligente é saber interpretar corretamente os significados dos fatos que estão envolvidos. Quando a gente faz aconselhamento, a gente ouve os dois lados, né, pastores? Por quê? Que a gente não se envolve no problema. Para que possamos orientar, eu preciso ouvir os dois lados, porque sempre vai ter duas histórias. E tendo as duas histórias, nós temos que observar os fatos ocorridos. E não a emoção, o calor do problema. Sabe o que eu tenho visto? Que a maioria dos crentes na igreja não ouvem a nós, pastores, quando nós estamos dando orientação. Ou quando nós estamos pregando. Por que, pastor Eliúde? Porque, às vezes, vocês trazem para nós problemas que são fáceis de resolver. Se você tirar a emoção do problema e você buscar controlar suas emoções e buscar a direção de Deus e do Espírito Santo, a resposta está logo ali. E se a resposta não estiver ali, então a resposta está com Deus, melhor ainda, você só vai precisar de fé. Mas por que as pessoas estão tão envolvidas com tantos problemas? Porque falta a cada um de nós entendimento de como tomarmos decisões em várias situações que vêm sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, as Escrituras, elas nos dizem, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 3, ele diz assim, que da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E ele diz assim, meus irmãos, não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou pé de figos, assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Isto é, o que Tiago está dizendo é que uma pessoa cuja as emoções estão descontroladas, o falar dessa pessoa vai ser contraditório. E eu vou dar um recado para você, que eu sempre falo lá em nossa igreja em Limeira. Quem falou que a vida é sua?
Quem te deu autoridade para abrir a boca e dizer que da sua vida cuida você? Quem disse isso? Se a sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Se o apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com nenhum material perecível desse mundo, mas com o precioso sangue de Cristo, a vida não é sua. Você não pode falar o que você quer. Você não pode dizer o que você quer. Você não pode tomar as decisões que você quer em prejuízo próprio. Isso é na lei é que tem um monte de coisa assim, que os advogados escrevem lá nos contratos. Em prejuízo próprio, em prejuízo de terceiro. Você não pode nem prejudicar a terceiros, nem a você, porque você não é dono da sua vida. O dono da sua vida é Jesus. É ou não é? Amém? O apóstolo Tiago diz, como pode, irmãos? Da mesma fonte está brotando água doce e água amarga, isto é, há uma contradição. E ele chega a dizer no capítulo 3 dessa epístola aqui, com a mesma boca que nós bendizemos ao Senhor, nós amaldiçoamos os outros. Isso não pode ser assim, isso não é inteligência, isso não é sabedoria. Esse tipo de conhecimento é animal, é demoníaco. Mas a sabedoria, a inteligência que vem de Deus, ela é longânima, ela é mansa. O que está nos faltando? Inteligência espiritual. O mundo já descobriu. O mundo descobriu. A ciência descobriu que há um espaço dentro do cérebro humano, onde eles chamam de ponto de Deus, onde ali a inteligência do homem ligado à sua vida espiritual, ela é acionada. E a ciência já descobriu que há pessoas que mesmo com uma inteligência biológica, cognitiva, racional muito boa, mesmo pessoas com uma inteligência emocional equilibrada, excelente, ainda não consegue dar diretriz e tomar decisões na sua vida. E, através da ciência, eles descobriram que há um ponto, que eles chamam ponto de Deus, que a gente sabe que não é um ponto de Deus. Mas a ciência entende que ali há um mecanismo que, quando acionado a questão de valores, missão, propósito, razão de existência, aquilo faz da pessoa alguém melhor. A ciência descobriu, mas a Bíblia já fala isso há muito tempo. Quando o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo de Efésios, capítulo 1, no versículo 18, ele diz, 17, ele ora para que os irmãos em Éfeso recebam conhecimento, que Deus vos dê, seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, que ilumine o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então é algo que nós não acionamos naturalmente, porque se fosse algo que acionássemos naturalmente, logo depois da conversão aconteceria. Mas Paulo vê que esses irmãos fiéis, idôneos, muito bons, porque essa carta é uma carta profunda, é uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento. Mais difícil do que ela é Romanos. Romanos ganha de todas as epístolas. É tão difícil que em seminário a gente tem uma matéria só para estudar Romanos. De tão difícil que Romanos é. Mas Efésios não fica atrás. Então é uma igreja que ela tem suporte para receber uma palavra bíblica, teológica profunda, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, mas vocês têm uma deficiência. Os olhos espirituais de vocês precisam ser abertos, vocês precisam ter iluminação para enxergar as coisas.
Não é esses olhos que enxergam a cadeira, a mesa, a pessoa que está do seu lado. Não é esse raciocínio que você tem, que ensina você a ganhar dinheiro, a se relacionar com pessoas, ensina você a prosperar. Não é essa inteligência que você tem nas suas emoções, que faz com que você seja uma pessoa ponderada, equilibrada, mansa. É mais do que isso. Vocês precisam de uma inteligência, de um entendimento que Deus tem para dar. E uma vez isso revelado a vocês, você vai entender qual o seu chamado, qual a sua vocação, e você vai viver em função disso. É o que a ciência está dizendo. Quando o homem descobre o propósito da sua vida, a sua missão e os valores, ele muda. Ele muda todo o seu comportamento. E sabe, pastor Zé Roberto, eu cheguei à conclusão, depois de tanto pregar e ensinar, que há pessoas que elas nunca vão crescer na igreja, nem elas vão aprender, enquanto elas não entrarem nesse estágio de inteligência espiritual. Mas como entrar nisso? O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bem, então chegamos na igreja, vamos louvar a Deus, vida de santidade no nosso corpo, vamos adorá-lo, sacrifício vivo, porque ninguém aqui está morto, sacrifício é vivo, não é? O seu corpo não é trazido na igreja para adorar a Deus, você vem vivo para a igreja, então é sacrifício vivo. Tem gente que parece que está morta, mas está vivo, vivo para adorar a Deus, muito bem, mas Paulo não para aí. O apóstolo Paulo diz no versículo 2, mas, eu adoro mais dos estudiosos da Bíblia. Por quê? Porque o mais é sempre profundo. Mas, transformai-vos. Onde? Meu cabelo, minha maneira de falar, agora eu vou falar evangeliquez? Não, pela renovação da vossa mente. Para quê? Por que eu tenho que renovar minha mente? Paulo responde: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso que você fica perguntando para o profeta? Ai, o irmão, põe a mão na minha cabeça, ore por mim que eu quero saber a vontade de Deus. Porque você não sabe? Porque a sua mentalidade é fechada. Porque a sua mentalidade não está renovada pelo Espírito, porque você continua insistindo em fazer as coisas do mesmo jeito, o tempo todo, mesmo dando errado. Porque você já se conformou com a maneira de viver. Então Deus não vai trazer uma nova revelação, um novo entendimento, se você não quer renovar o que está envelhecido na sua mente. Você está entendendo? Você está entendendo que a inteligência espiritual que eu estou tentando ensinar a você, não é essa inteligência espiritual que hoje está sendo muito propagada em todas as esferas, até no âmbito acadêmico. Muito bonito, mas nós sabemos que o homem por si mesmo não pode chegar a Deus. Não foi isso que Nicodemos tentou fazer? Tão inteligente, mestre em Israel, conhecedor profundo, religioso. Senhor, eu quero entrar no reino dos céus, que farei para herdar a vida eterna. O que Jesus responde? Sabe, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas, Senhor, eu tenho sido religioso desde a minha infância. Eu conheço toda a lei e eu tenho guardado os mandamentos. Sabe, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver e você não pode entrar no reino dos céus. Há segredos que Deus só compartilha com aqueles que andam na inteligência do Espírito, na sabedoria e no conhecimento do Espírito. Pastor Eliúde, Deus faz acepção de pessoas? Não, mas Deus seleciona pessoas que estão totalmente voltadas para eles. 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo fala isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito do Senhor revelou. A todos, não a todos. Mas Ele revelou. Porque ninguém conhece a mente do Senhor, senão o seu Espírito. Porque o Espírito prescruta todas as profundezas de Deus. E todo esse conhecimento que está nas profundezas de Deus, Deus dá. Deus dá. Você daria algo precioso para alguém que não valoriza o que você está dando? Muito menos Deus. Toda vez que Jesus falou uma parábola do reino dos céus, Ele falou sobre algo escondido. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor num terreno. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar o terreno. Por causa do terreno? Mas por causa da pérola que estava escondida naquele terreno. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que estava fazendo um bolo. E ela, nesse bater a massa, ela escondeu na massa o fermento. E você olha para a massa, você não dá nada, mas aquele fermento escondido, oculto, que é um tesouro, ele vai fazer levedar a massa. Então as coisas de Deus são escondidas, mas são reveladas para aqueles que verdadeiramente querem ter seus olhos abertos, seu conhecimento alargado e receber sabedoria de Deus. Por que Deus não nos dá, se nós já entregamos as nossas vidas a Ele? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará. E nesse mesmo texto, no mesmo capítulo, ele diz que Deus dá se nós pedirmos com fé. Porque o homem sem fé também é um homem sem sabedoria. E esse homem sem fé e sem sabedoria, ele é como uma folha lançada ao vento, jogada de um lado para o outro. Querido, eu tenho visto crentes bons, com liderança dentro das igrejas, viverem anos e anos e anos como folhas jogadas ao vento. Quebra aqui, quebra ali, racha a família dele aqui, tem um problema ali. É anos e anos e anos vivendo assim. O que está faltando? Poder de Deus? Não. Sabedoria. Sabedoria de Deus. Amém? Você está entendendo? Inteligência espiritual é a descoberta do propósito da vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Você sabe que você não é salvo do inferno? Você sabe que você não é salvo de Satanás? Você é salvo da ira de Deus. Que é a ira de Deus que ia te matar, não era o diabo. Era a ira de Deus, porque Deus abomina o pecado. E você sabe que se você não quiser concordar com esse evangelho, que fala sobre a ira de Deus, e você entrar no evangelho emocional que está no WhatsApp, no Facebook, que são os crentes que se revelam, que não têm conhecimento de nada. De não admitir que nós temos um Deus irado. Nosso Deus é irado. É, pastora, é. Por isso que você não vive eternamente nesse mundo, você morre. Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas ao mesmo tempo que esse Deus se ira contra o pecado, esse Deus também, que determina que o salário do pecado é a morte, é o mesmo Deus, que por amor Ele deu o seu Filho por cada um de nós. Nós não temos nem conhecimento das coisas básicas, por isso nos perdemos nas profundas. Aqui o apóstolo, ele está dizendo que há uma vocação para a qual nós fomos chamados, há um propósito. Eu lembro a minha conversão. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, mesmo nascida na igreja, eu não conheço o mundo, eu nunca fui para o mundo, eu nunca desfrutei o mundo, eu nunca me desviei. Nunca. Nunca. Nunca.
O que é uma balada eu não sei, o que é um cigarro eu não sei, o que é uma prostituição eu não sei, o que é uma vida fora do casamento eu não sei. Minha vida sempre foi na casa do Senhor, sempre foi. Mas aos 14 anos eu entrei numa crise existencial, porque eu comecei a questionar, meu Deus, com tantas verdades que tem por aí, será que essa é a verdade? E num culto de domingo, numa pregação sobre Zaqueu publicano, Deus falou profundamente ao meu coração aos 14 anos. E eu saí da última cadeira e entreguei a minha vida para Jesus. Sabe o que eu senti, que você deve ter sentido também no dia da conversão? Parecia que todo o meu ser estava cheio, que eu encontrei a minha vida. Toda dúvida acabou. Toda insegurança foi embora. Naquele dia veio uma certeza plena da existência de Deus e de que eu pertencia a Ele, que Ele era o meu Deus, aos 14 anos. Pronto. Paulo fala da nossa vocação, do propósito da nossa existência. O propósito da sua existência, a sua vocação, que Deus quer de você, porque Ele permitiu que você nascesse, porque você está vivo até hoje. Deus quer que você cresça nisso, que você se realize, que você seja integralmente feliz. A Bíblia chama isso de receber sabedoria, conhecimento e revelação sobre a vocação que nós temos. Há crentes que nunca vão entender isso. Eu cheguei a dizer em nossa igreja, aqui não tem gente assim, mas em nossa igreja tem. Aqui pode ter semelhante, eu não sei. Você dizer para crente que ele não pode faltar culto, para ir no churrasco é brincadeira. Que quando ele falta o culto, não é como ele falta no trabalho. Que quando ele está ausente de um culto, ele está ausente da presença de Deus, ele deixou de ministrar o seu Deus. Porque lá no trabalho, ele não vai ter altar para ministrar o Senhor. Vou te dizer para um crente que ele não deve sentar na mesa dos escarnecedores, que ele deve ser luz do mundo, sal da terra, ponte, farol, ser tudo isso. Mas que ele não pode sentar, ele não pode participar e ele não pode ter comunhão, porque aquilo vai interferir na qualidade de frutos que ele vai dar. Você tem que dizer para crente que o lugar dele é na comunhão dos santos, que igreja não é coisa de homem, que esse povo que fica aí na internet falando mal de igreja, e é um bando de crente nas igrejas também, que fica entrando na onda, e eu já vi gente daqui também, no Facebook, falando mal de pastor, falando mal de não sei quem, entrando na onda de crente que nem igreja tem. Você tem igreja, tem pastor? Deixa eu falar uma coisa para você, essas mensagens bonitas que estão na internet, a maioria delas, aquele povo não é pastor de ovelha, é pregador. Pregador não é pastor de ovelha. Ele não sabe o que é tirar um carrapicho, ele não sabe o que é sentir o teu mau hálito no dia que você está doente, cheio de doença, com um monte de remédio que você tomou, e você tem mau hálito e o teu pastor vai lá. Ele não sabe o que é isso, porque ele prega em cima de um púlpito e nem sua, porque o ar-condicionado está em cima dele. Ele tem uma toalhinha, ele tem um monte de água, ele quase nem vira a Bíblia, porque tem alguém quase para virar para ele. Se levar a Bíblia, porque ultimamente ninguém nem liga a Bíblia e nem leva a Bíblia. Porque o pastor de ovelhas, ele fala, você está errado, irmão. Você tem que consertar a sua vida. Você tem que consertar a sua vida. Você precisa se voltar para o Senhor, você precisa sair dessa bancarrota emocional, espiritual, que a sua vida, a sua família está sendo destruída. Isso só quem fala é pastor. Sabe por quê? Porque o Supremo Pastor vai cobrar de cada um de nós, que somos pastores verdadeiramente, a vida de cada ovelha. Porque eu não sei se você sabe, mas pelo menos 2 tronos vai existir no juízo final, que será o grande trono branco, que é para julgamento dos ímpios, e o tribunal de Cristo, onde cada crente vai ser julgado segundo as suas obras. Haverá o livro da vida e o livro das obras, onde tudo que nós fazemos está arquivado ali. E mesmo que
Saibamos em plena certeza que o que nós falamos nem sempre é bem recebido, porque pega a nossa mensagem, vai comparar com alguém que está lá na internet bombando, com mais de 800 mil curtidas ou visualizações. Você acha que alguém tem 800, 1 milhão de membros? Você acha? Você é bobo? Você é? Você acha que essas pessoas... Já viu mãe à distância? Pai à distância? A mesma coisa é o pastorado. É perto, querido. É junto. Nem sempre é agradável. É bom, realmente, o pastorado, quando o cajado consola, mas quando a vara dá no lombo, ninguém gosta. É muito difícil. Sabe, queridos, você precisa crescer na sua compreensão espiritual das coisas, e inteligência espiritual nada mais é do que descobrir o propósito de Deus. Talvez você possa ser uma pessoa com uma inteligência racional que te permite tomar decisões com base no pensamento lógico. Tem gente que é assim, cheia de orgulho, é pastora. Acho legal é que quando é assim, depois põe a mão, o bichinho cai lá, fica estribuchando. Pastora, eu não aceito. Quem te perguntou? Eu não acho. Ninguém te perguntou também o que acha. Eu pensei, racionalmente, dentro da lógica, é muito bom. Talvez você seja uma pessoa assim, tão hábil. E não é ruim ser assim. Todas as inteligências são dons de Deus, viu? É bênção. Mas não é suficiente. Talvez você seja uma pessoa que tem e faça dessa sua inteligência racional o foco da sua vida para tomar decisões. Talvez você seja uma pessoa com uma inteligência emocional tão grande que você oportuniza reconhecimento de padrões, que você consegue ter controle nas suas emoções, você consegue sobressair as demais pessoas. Mas você precisa entender o verdadeiro sentido da tua vida. Conhecer o que Deus quer para você. Esse ponto de Deus, que a ciência diz que está lá dentro do cérebro humano. A Bíblia diz que está no seu espírito. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. E por que você tem que receber essa inteligência? A Bíblia diz, para que os seus olhos espirituais, eles recebam iluminação. O versículo 12 de 1 Coríntios 2 diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Mas o homem mais inteligente nas suas emoções e no seu raciocínio não tem inteligência espiritual, não. Versículo 14, Paulo diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entender, porque se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne tudo. Não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para instruir o Senhor? Ninguém. Mas sabe a quem Deus deu o seu conhecimento? Paulo responde, mas nós temos recebido a mente de Cristo. Tem importância que você não tenha muitas graduações. Você tem a mente de Cristo. Há uma inteligência a ser desenvolvida no teu espírito, para que você venha discernir e compreender coisas que ninguém, com as suas maiores habilidades e capacidades, conseguirão. Você vai entrar em problemas aonde ninguém precisará orar por você. O próprio Espírito Santo vai levar você a discernir onde está a solução. E você vai dizer, pastora, parecia assim que abriu a minha mente. Abriu.
iluminado os olhos do vosso entendimento. Isso é inteligência espiritual. E o que você precisa fazer? Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele que é Senhor, você precisa permitir que Ele dirija a sua vida. Você entendeu? Mas é só o começo, é só uma introdução. Tá bom? Vamos ficar de pé? Aleluia. Há uma apostila de 50 páginas sobre esse assunto. Se você quiser, você dá um nome para o pastor Davi. E na próxima semana eu trago, tá bom? Que eu vou mandar rodar na gráfica para outra igreja. Mas não é de graça, não, né? Porque nem bezetacil é ruim, mas não é de graça. Você tem que pagar por ela. Então é assim. Você entendeu? Entendeu? Até aqui. Deus tem grandes coisas para você. Eu sei que nesta bandeja de salada de fruta, Deus deu maçã para um, limão para outro, mamão para outro. Eu já aprendi que mensagem é assim. E tem coisa que a gente nem falou, os irmãos vêm agradecer que a gente falou. Eu olho 1000 vezes no esboço e falo, meu Deus, mas eu não falei. Mas o Espírito Santo falou, tá bom. Sabe, Deus quer libertar você. E verdade e conhecimento também é libertação. Renove a sua mente. Pare de viver os padrões que você tem vivido até hoje. Maneira de pensar padronizada já há anos e anos do mesmo jeito. Abra-se perante o Espírito Santo para novos padrões de entendimento e de comportamento. Para que você veja o que ninguém vê. Venha discernir o que ninguém discerniu. Tenha entendimento onde ninguém tem. E isso é para você, porque ninguém conheceu a mente do Senhor, mas nós temos recebido a mente de Cristo. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Você nem precisou estudar tanto. O Espírito Santo já diz pela sua palavra, você tem a mente de Cristo. Fala aí para o seu irmão. Sabe o que você tem? Irmão, fala com vontade, pelo amor de Deus, porque isso é uma verdade. Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é inteligente, irmão. Inteligente. A mente de Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, a nossa maneira de pensar, ela se alinha com a vontade de Deus. E aí o céu e a terra entram em convergência. Quando o céu e a terra entram em convergência, há impossíveis? Não. Não haverá impossíveis. Mas Deus, nessa noite, Ele já vai trabalhar na sua vida, amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque o teu povo tão gentilmente, com muito amor e muita graça, recebeu a tua palavra nessa noite. Senhor, todos nós aqui temos necessidade de crescimento na inteligência espiritual. Alguns aqui nem sabiam que havia essa terceira inteligência que precisa dominar a nossa vida. Precisa dominar sobre todas as outras, que é a mentalidade do espírito sobre a alma e sobre o corpo. Pai, nessa noite abençoa o teu povo. Aqueles que vieram com uma sede, com uma necessidade de serem orientados pelo Senhor. E que até hoje têm vivido padrões de pensamento que só têm atrapalhado, só têm trazido peso, só têm dado oportunidade ao maligno de trazer dor e destruição e desconforto sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja libertado desse padrão de entendimento, para que o seu comportamento se torne livre, porque foi para a liberdade que Cristo, Ele te salvou. Para que você seja livre, para tomar novas decisões, tomar rumos excelentes sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor,
Despede, meu Deus, o teu povo em paz, debaixo da tua graça e do teu amor. Coloca a tua paz em cada coração. E que ao voltarem para os seus lares, esse Espírito Santo, como Jesus disse, que eu vos envio o Espírito Santo, ele vos guiará todas as coisas. Ele vos guiará a verdade. Que seu Santo Espírito nos guie à verdade. E conhecendo a verdade nos libertará. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém.